Oi pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar um pouco sobre a tão esperada, as palestras que a gente vai estar apresentando na Semana ENEF. Nós hoje vamos estar falando da palestra principal. As palestras mais segmentadas, a gente não vai estar fazendo essa apresentação, tá? Bom, primeiro eu vou me apresentar, eu sou Ângela Nunes, eu sou planejadora financeira certificada pela Planejar. Eu sou voluntária da Planejar desde o primeiro momento que eu me juntei ao grupo dos associados. Eu sou voluntária desde 2009. Estive presente em todas as edições da Semana ENEF e gosto sempre de dizer que é sempre um prazer a gente estar nesses processos de voluntariado que são muito enriquecedores e muitas vezes é mais enriquecedor até para nós do que para quem está recebendo o nosso contato. E eu sou Luiz Correia, também sou planejador financeiro, certificado, estou na Planejar também participando do voluntariado mais ou menos desde essa época de 2009, vendo todo esse processo de crescimento da Semana ENEF, participando desde a primeira e super feliz de ver o engajamento de todos em relação à apresentação e esse movimento que é um movimento que tem uma importância social muito grande, que é de levar o protagonismo para quem está ali na palestra, e por isso mesmo a gente tem que tomar muito cuidado, porque a palestra, em primeiro lugar, é uma palestra da Planejar. Então a gente tem que lembrar que estaremos representando nesse momento tanto a Planejar como os associados. Então quando levarmos essa palestra aos lugares e as pessoas, a gente tem que tomar cuidado com os exemplos, a postura, não subestimar o público, se adequar ao perfil daquele público, evitar assim, nos questionamentos qualquer tipo de controvérsia e deixar a apresentação o mais fluido possível, né? Bom, a gente vai estar fazendo uma apresentação, a gente não vai fazer a palestra para vocês. O que a gente vai estar fazendo, na verdade, é passar para vocês todos os slides, explicando um pouco da lógica da montagem da palestra. A palestra tem uma lógica de montagem que é muito difícil quando a gente pega uma palestra pronta conseguir entender. Por mais que a gente veja os slides e conheça o tema, muitas vezes a gente não consegue acompanhar o conceitual que está por trás, o esqueleto que está por trás da montagem da palestra. Então, nossa intenção maior aqui é estar apresentando essa lógica da montagem. Claro que a gente vai pontuar alguns slides particularmente um pouco mais, mas realmente não é a gente fazer a palestra para vocês. Em relação ao primeiro slide, a gente aqui, quando se apresentar, a gente vai dizer que a gente é um planejador certificado, né? E vai falar que a gente é certificado pela Planejar, mas só que a apresentação da Planejar vai estar mais ao fim da nossa apresentação, como vocês vão ver quando vocês receberem o material. Então a gente vai citar que a gente é um planejador certificado pela Planejar, mas vai deixar para falar da Planejar mais ao final da palestra. Então a gente pode dizer que vai explicar melhor ao final da palestra para não gastar o tempo da apresentação. E vocês vão ver no material que existe um notes onde tem todos os detalhes do que a gente vai estar falando naquele slide. E nesse primeiro slide tem uma apresentaçãozinha curta do que é a Semana ENEF. Então não precisa repetir tudo aquilo que está dito sobre a Semana ENEF, mas é muito importante a gente explicar que nós estamos inseridos dentro de um grande projeto de ação governamental, inclusive, que é a Semana ENEF. Então nós estamos ali representando a Planejar dentro de um grande projeto que é a Semana ENEF. Bom, começando aqui com os slides mesmo da apresentação, o primeiro slide ele vai suscitar um pouco uma discussão, aliás, um despertar nos ouvintes sobre a relação que nós temos com o dinheiro. O dinheiro ele tem muito mais um efeito do comportamento das pessoas em relação à vida financeira do que propriamente uma montanha, né, de notas ou de moedas. Então a gente vai passar por 4 perfis principais que também estão todos explicados nos slides, no note desse slide. Então é legal a gente passar em cada um deles para que a pessoa possa talvez se identificar com algum desses perfis. Para mim, lidar com a vida financeira é muito pesada. Não, na minha família pode causar alguma discórdia. Então está tudo explicadinho para que vocês leiam e possam ter um melhor aproveitamento desse slide. Mas o principal aqui é você falar que tem muito a ver com o comportamento e a forma como você lida com a vida, a forma como você lida com o dinheiro e com a sua vida financeira.
Só alertando assim, porque aí é interessante alertar que algumas pessoas têm uma relação positiva com o dinheiro e outras nem tanto, né? E aí entram algumas crenças, né? Uma vez eu dando uma palestra até comentaram, mas o dinheiro é coisa de pessoas que capitalista ou é coisa do mal, e na verdade é esse tipo de trabalho que a gente tem que fazer. Mostrar que a relação com o dinheiro ela tem que ser o mais natural possível e ele tem que trabalhar para o sucesso e para que a pessoa consiga atingir todos os seus objetivos e necessidades. E isso está linkado, vocês vão ver, com o slide número 2. Mas como é que deve ser a nossa relação com o dinheiro? Primeira coisa, desmistificar, dinheiro é uma coisa boa, não tem nada de errado em você estar focado nele, mas o fundamental é muito mais você ter equilíbrio na forma como você lida com ele. Tá? E uma das coisas importantes para a gente começar a desenvolver esse equilíbrio é a gente começar a pensar sobre o que a gente quer do dinheiro, quais são os sonhos, quais são os objetivos, e aí começar, em vez de ficar só no campo da ideia, né, no campo dos sonhos, vamos dizer assim, a gente focar o objetivo e tentar atingi-lo. E esse atingir os objetivos, a gente tem que colocar para o público que efetivamente ele só vai se dar via planejamento. Não existe mágica, é o planejamento que leva as pessoas ao atingimento dos objetivos. Seguindo o slide seguinte, tá? A gente dá muita importância a essa parte dos objetivos, por quê? Porque é através deles que a gente acaba se motivando, né? Porque você ter uma vida financeira sem você ter nenhum objetivo a ser atingido, guardar dinheiro só por guardar dinheiro, na verdade, pode ter pouco significado. Ao mesmo tempo que é interessante, porque se você fala só em sonhos, fica numa esfera muito abstrata, né? Trazer um pouco o público nesse slide para a realidade também, né? Quer dizer, você tem sonhos, o que eles representam para você, né? Como você lidar com ele durante o tempo e o que ele representa em termos financeiros para você. Além disso, o prazer que você pode ter agora na realização de algum sonho, ele pode representar uma situação não muito consistente e sustentável lá na frente. Então, trazer um pouco para a realidade essa questão do sonho e perguntar também como que ele afeta a sua vida financeira hoje e no futuro, né? E aí a gente vai falar de uma coisa que é super importante, é que a vida financeira ela é composta de muitas áreas, né? E a vida em geral. E as pessoas muitas vezes não consideram a parte financeira como uma das áreas de bem-estar. Então, para ter bem-estar, a gente precisa ter um equilíbrio entre diversas áreas, inclusive em relação à área financeira. Porque pessoas que não se organizam financeiramente, você vê muitos estudos que adoecem, têm problemas no trabalho, têm problemas com a família, inclusive índices de divórcio importantes são dados por problemas financeiros. Então, a grande colocação nesse slide aqui especificamente é que a gente precisa ter um equilíbrio grande em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área financeira. E aqui a gente entra, vocês vão ver que a gente vai chegar até um determinado slide que a gente está falando sobre o arcabouço do que a gente quer colocar como importante em relação à vida financeira. Depois a gente vai entrar em outras áreas. Aqui a gente está mostrando um slide sobre o ciclo de vida que todos nós, planejadores financeiros, devemos ter visto um desses slides em algum momento, né, do tempo, em que a gente está vendo aqui, vou até me levantar, se vocês me permitem, que a gente tem uma área, um momento da vida em que alguém nos sustenta. Depois a gente vai passar por uma segunda fase da vida, onde a gente vai ser responsável, para a grande maioria das pessoas, né, a gente vai ser responsável pelo próprio sustento. E essa área aqui, essa produção do dinheiro, essa área de produção de dinheiro, ela é fundamental que a gente pense em algumas vertentes. Uma é que não é só o dia presente que é importante nessa fase. A gente tem que conseguir, nessa fase aqui, não só atingir os objetivos deste momento que a gente é produtor de dinheiro, como a gente tem que guardar dinheiro
para que sejamos sustentáveis neste período da vida em que não mais seremos geradores de recursos. Porque se a gente só pensar na gente no presente, o que vai acontecer? Isso é uma fala para o público, claro, né? Que nós planejadores temos isso, né? Isso já é um pensamento natural nosso, né? Mas a grande colocação nesse slide é despertar para o público que nós aqui temos que sustentar o presente e o futuro. Não será uma pessoa que está fora do mercado de trabalho, que não tenha feito nada durante a vida produtiva para guardar dinheiro para o momento futuro, que vai conseguir se sustentar. Então, provavelmente, ele vai ter que recorrer a filhos, a caridade. Então, o grande foco desse slide é mostrar isso, é despertar as pessoas que o presente tem que sustentar também o futuro. E aqui, para a gente explicar um pouco, para fazer um pouco mais de concretude, é mostrar para eles uma régua de renda. Essa régua amarelinha que está aqui, essa linha amarela, é uma renda, um padrão de renda que você vai viver ao longo da vida. Se você está aqui no momento produtivo e se você não guardar nada, o que vai acontecer quando você parar de trabalhar? O seu nível de possibilidade de ter renda vai aqui para baixo. Agora, se durante esse período aqui você construiu o patrimônio, o que vai acontecer aqui? Você vai começar a parar de ter renda de trabalho, porém, as outras rendas advindas de investimento, advindas da construção patrimonial, advinda do esforço que você fez, por exemplo, para ter um INSS, vai fazer com que o seu nível de renda mantenha-se razoavelmente próximo, se não próximo, à sua época de vida ativa. Então, esse gráfico aqui, ele é muito interessante para nos auxiliar nessa explicação de fontes de renda ao longo do tempo. Isso. E aí, por que a educação financeira, né? Obviamente, a principal razão da educação financeira é trazer para o público a reflexão sobre o protagonismo de sua própria vida, né? Então, mas para isso ele tem que fazer boas escolhas, ele tem que planejar a vida financeira, consumir de forma consciente e pensar no longo prazo. De novo, existe um equilíbrio, né, entre o momento atual e o futuro. Obviamente que muitas pessoas, dependendo do público, você tem que adequar isso, mas muitas pessoas estão sempre preocupadas com o momento atual, porque elas vivem uma vida um pouco mais restritiva, né, e como elas passam a pensar então um pouco em soluções, né, que ajudem ela a sair dessa vida restritiva para passar para um momento de um pouco mais de sustentabilidade ao longo da vida. E isso é fundamental, e a gente volta de novo para o gráfico de ciclo de vida, né? Que a gente não pode descolar isso do gráfico. Complementando um pouco o que o Luiz está falando, é você tirar o público. Acho que esse é um dos grandes despertares dessa fase da nossa palestra. É tentar tirar o olhar do público do curto prazo e colocar um olhar no longo prazo. Não adianta a gente não querer olhar o longo prazo, porque a gente vai viver mais. A população mundial está vivendo mais, a população brasileira está vivendo mais. Então, a gente tem que despertar o olhar do público do curto prazo para o longo prazo, que é um pouco o que está nessa última linha, pensar no longo prazo e no futuro. E só tem um caminho, é você poupar e fazer reserva financeira para a gente poder ter sustentabilidade ao longo de toda a vida, né? Então, a apresentação vai todo nesse caminho, né? Então, a gente fala do momento de vida da pessoa, vai para o ciclo de vida e vem para os instrumentos que ela pode usar e se utilizar para atingir seus objetivos, né? Para sair daquele ciclo vicioso e para um ciclo virtuoso e passar efetivamente a ser dono da protagonismo da sua vida financeira, né? Então, o que você vai entrar? Você vai ter que expor, de novo, segundo o público, para que serve, como que você torna os seus sonhos realidade, e para isso a gente sai desse momento e vai para os instrumentos que ele pode usar para atingir os objetivos, né? Para chegar nos seus sonhos e metas. Para ajudar um pouco a gente nesse projeto, o que a gente fez? Então, até aqui,
nós viemos falando um pouco do conceito de tirar a visão do nosso público do curto prazo para o longo prazo. O meio da nossa palestra, ela está baseada em uma pesquisa que é muito legal a gente trazer algumas coisas de personagens reais, né? Que a pesquisa está baseada em casos reais. A gente pegou uma pesquisa da Ambima que aconteceu no ano passado, em que ela fez uma pesquisa mostrando como as pessoas se relacionam com o dinheiro. Vocês vão ver que tem 5 perfis, a gente vai passar aqui na nossa apresentação, senão a gente vai ficar muito tempo aqui, vocês não vão aguentar nem nos ouvir tanto tempo. Nós vamos passar rapidamente pelos perfis, mas esses perfis, quando vocês pegarem a palestra, nos notes do slide de cada perfil, tem toda uma explicação um pouco mais ampla do que é aquele perfil para vocês poderem utilizar durante a palestra. Nós aqui não vamos falar explicitamente de cada perfil, mas é importante porque a gente vai servir de base, e aqui, antes de vocês começarem a mostrar o perfil, a gente recomenda que vocês despertem o público para que eles escutem e tentem se identificar, né, com algum dos perfis, porque é legal, porque com a identificação ele pode fazer uma reflexão. Porque o que a gente está querendo na nossa palestra, como o Luiz disse no começo, é trazer consciência para o público, né? Fazer com que o público pegue algum instrumental para se tornar protagonista da própria vida financeira. E quando ele se identifica com alguém, ele vê como é que ele age e ele tem mais chance de mudar um pouquinho os hábitos que ele tem em relação à vida financeira. Então a gente vai passar rapidamente aqui, não vamos entrar em discussão sobre os perfis, vamos passar só para vocês verem. Um dos perfis é o construtor, é aquele cara que está sempre... ele anda um dia após o outro, e qual é o grande desejo dele? Ele quer crescer devagar e sempre. Por isso ele ganhou esse nome pela Ambima de construtor. Ele está dia a dia construindo a própria vida financeira. Tá? Ele é muito organizado, ele é mais conservador, ele guarda dinheiro na medida que sobra dinheiro. Depois nós temos um segundo perfil, que é o despreocupado. Quer falar, Luiz, dele, por favor? Então, o despreocupado é aquele que é imediatista, deixa a vida me levar, né? Ele é otimista, né? E não é muito consistente, né? O que é legal é, como a Ângela falou, fazer essa provocação para fazer as pessoas se sentirem dentro desses perfis. E perguntar, inclusive, se conhecem pessoas que são desse perfil. Né? Você conhece alguém desse perfil despreocupado? Porque aí você consegue trazer o final da apresentação, uma linha mais consistente do que ele tem que fazer para mudar essa situação, né? Gente, aqui um alerta importante para a gente fazer também é o seguinte: evitem qualquer julgamento de valor, tá? Um dos nossos pilares fundamentais como planejador financeiro é não fazer julgamento de valor. Então, quando a gente está colocando aqui os perfis, a gente não está julgando os perfis, a gente está dizendo como é que eles são, né? Se você acha que é bom ou se é ruim, é outra conversa. Então, muito cuidado quando a gente estiver falando, não só numa palestra, mas mesmo com os nossos clientes, né? A gente não julga, porque o que é valor para uma pessoa pode não ser para outra. A gente traz dados. E aqui, quando a gente está trazendo esses perfis, é uma constatação de um estudo feito pela Ambima. Não há nenhum julgamento de valor dentro desse nosso projeto de trazer os perfis, né? Aí nós temos aqui o camaleão. Quem é o camaleão? É aquele cara que é absolutamente adaptável. Se a vida está bem, ele está bem. Se a vida não está tão bem, ele se vira nos 30, como está escrito aí, e ele se ajusta a qualquer situação, tá? Normalmente não é um poupador, né? Ele vai se virando, então muitas vezes ele entra no crédito, mas vocês vão ver que no rodapé, na parte do Notes, a gente vai ter mais dados sobre ele também. Bom, tem o sonhador, né? Que é aquela coisa que a gente falou antes, né? Que nem sempre está conectado com a realidade, né? Ele corre riscos, às vezes ele nem sabe mensurar direito esses riscos, ele é muito motivado pelo futuro, não é uma pessoa muito organizada, né? Ele sonha acordado, então nessa explicação você não vai entrar no detalhe, mas é importante sempre tentar linkar esses perfis com a realidade, né? Eu acho que uma das melhores formas, quando você fala nesses perfis,
quando você quer alterar alguma coisa, é apresentar dados, né? Através dos dados, mostrando onde a pessoa vai chegar, através do planejamento, é que ela consegue alterar alguma coisa nesses comportamentos, muito embora às vezes nem sempre é possível. E aqui o último perfil que foi listado pela Ambima, né, no trabalho dela, é o planejador. O planejador, ele é assim, não significa necessariamente que ele seja o melhor perfil, mas ele é o cara que planeja todas as conquistas. Ele é mais atento, ele é mais racional, no sentido de organizar a vida dele. Ele tem investimentos mais constantes. O primeiro perfil também, o construtor também investe, mas normalmente ele investe o que sobra, por exemplo. O planejador, ele já planeja o que ele vai investir, o que ele vai poupar e, portanto, o que ele vai investir. Agora, a grande pergunta que fica depois que a gente apresenta isso aqui, que a gente despertou o público para que ele reflita um pouco e veja se encontra em algum desses perfis, ou em parte de um, parte de outro, é uma pergunta importante aqui, que é o próximo slide. Qual é o perfil ideal? Não existe dentro dos perfis que a gente apresentou em cima do trabalho da Ambima, um perfil que a gente possa chamar de ideal. O que é importante, na verdade, é o indivíduo fazer uma reflexão sobre a forma como ele age com o dinheiro e ver quais são os pontos fortes e os pontos fracos. Ele ter atenção ao seu comportamento. Porque se ele começa a ficar mais consciente de como é que ele age em relação ao dinheiro, ele pode trabalhar para mudar. Se a gente não tem noção de quem nós somos, é muito difícil a gente mudar. Eu acho que essa é a grande mensagem final, né? Quando a gente termina esse bloco dos perfis, é essa mensagem, é alertar o público deles buscarem o autoconhecimento, tá? E aí, seguindo em linha com a apresentação, e é bem isso, né? Você tem os perfis, você se identifica, né? Você tem um autoconhecimento, e aí a gente começa a falar na apresentação dos instrumentos necessários para que haja essa modificação e para que haja um maior controle da sua vida financeira e, efetivamente, você se torne o protagonista, né? Quer falar sobre a gente falou até aqui para ele refletir. Agora a gente vai começar a trazer um pouco de como ajudá-lo a tentar mudar esse comportamento, ou apresentar para ele instrumental para essa mudança. A gente costuma dizer, e eu acredito que todos nós planejadores financeiros acreditamos nisso piamente, que existe um instrumento, não que seja o único, mas que existe um instrumento que é modificador da vida dos indivíduos. Esse instrumento chama-se orçamento. Um indivíduo que não faz orçamento, que não sabe da onde vem o dinheiro dele, para onde vai o dinheiro dele, dificilmente vai conseguir mudar o comportamento, porque se ele não sabe como ele gasta, ele não vai saber aonde ele vai tomar medidas. Então, o orçamento é uma peça fundamental. E aqui eu faço uma proposição para vocês, para a gente mudar um pouco. Quando você fala em orçamento, as pessoas normalmente vêm com aquela coisa, nossa, vai ser aquela chateação, vai ser controle, vai ser trabalho. É verdade, é controle, é trabalho, é disciplina. Mas, por outro lado, orçamento, como eu costumo dizer, ele é libertador. Por quê? Porque ele te dá a possibilidade de você decidir como você vai querer e como você vai usar o seu dinheiro. Então, uma coisa fundamental é a gente mudar o chip mental do efeito do orçamento. O orçamento não vai só te apontar restrições. O orçamento vai te dar a possibilidade de fazer trocas no tempo. Em vez de você gastar tudo o que você ganha hoje, você pode reduzir um pouco o que você gasta, para que haja uma sobra, portanto, uma capacidade de poupança no nosso jargão técnico, para que você guarde dinheiro para quando você tiver 70, 80, 90 anos, você também possa consumir. Porque o risco de você não fazer isso é você viver até o momento que você está na vida produtiva bem, não ter guardado nada, e quando você entrar na vida não mais salarial, não mais de renda, de trabalho, você não ter dinheiro guardado. Então, a grande, acho que, mensagem quando a gente fala do orçamento é fazer com que a pessoa troque o chip mental de alguma coisa que possa significar restrição para alguma coisa que possa significar troca financeira ao longo do tempo, que dê ao longo da vida do indivíduo a sustentabilidade necessária para que ele viva dignamente.
E também tem outra coisa, né? Para esse Posso primeiro... tocar aqui o slide? Não, pode deixar. Tem uma questão que é fundamental, que é você não tem condição de fazer uma decisão do que é melhor ou não, de qual a troca que você vai fazer entre uma despesa atual ou futura, se você não tiver uma fotografia da sua vida financeira, né? Eu costumo fazer uma provocação nesse slide, que é a seguinte: quando você sai à compra e vai comprar um sapato ou qualquer outro bem, você tem uma ideia mental do que é a sua despesa, o que é a sua receita. Sim. E quanto você tem disponível. Aí eu pergunto, alguém quando vai fazer uma compra no supermercado, qualquer outro lugar, você está levando em consideração a conta de luz, a conta de água? É impossível. Então, quer dizer, você não leva em conta as pequenas contas, geralmente são grandes contas só que entram na mente. Então, por isso que é importantíssimo ter essa fotografia. Se essa pessoa não tem esse controle, ela não sabe nem como organizar e otimizar a renda dela para que possa ser mais atendendo o objetivo de meu Deus produtiva, né? Uma vida mais produtiva, né? Aqui, gente, nós estamos apresentando, é rápido, é curto, é bem sucinto, uma estrutura básica de orçamento em grandes contas, que está com moradia, alimentação. Claro que quando você faz um orçamento, moradia tem N itens, né? Moradia tem o IPTU, tem se você está alugando aluguel, luz, gás, tal. Isso aqui é uma coisa sucinta, mas esse é um instrumento fundamental. Só quando a gente tem essa visão é que a gente vai conseguir fazer alguma ação mais efetiva. E quanto mais restritivo é o orçamento de uma família, né? Quanto menor é a capacidade dessa família de se movimentar financeiramente, mais importante é esse instrumento. O que não significa que para famílias com maior patamar de renda, isso não seja fundamental. Muitas vezes você tem pessoas trabalhando muito mais do que até profissionais liberais, por exemplo, trabalhando muito mais horas do que seria necessário para manter o mesmo padrão de vida, simplesmente porque a pessoa não faz um orçamento e muitas vezes tem uma área muito improdutiva nos gastos dela. E se ela otimizar, isso aí pode fazer com que ela mantenha o mesmo padrão de vida trabalhando menos, por exemplo. Então, o orçamento é um instrumento realmente básico e eu acho que depois que a gente fala de todo o nosso arcabouço, quando a gente vem para o instrumental, esse é um dos instrumentos mais importantes que a gente pode tentar colocar como o fundamental para o nosso público que vai estar lá nas palestras, né? E tentar convencer que não é uma coisa difícil de se fazer, né? Exatamente. Depois a gente vem, além do orçamento, com algumas colocações que são sugestões de como as pessoas podem gastar menos ou melhor. Uma coisa, obviamente, é economizar recursos, evitar desperdício. A outra é pesquisa de preço. O brasileiro tem pouco hábito, e não estou fazendo nenhuma crítica ao brasileiro, não, uma constatação verdadeira, de fazer pesquisa de preço. É muito importante esse item. A outra coisa é pagar à vista e negociar desconto. A gente verifica, inclusive em pesquisas, que o brasileiro tem uma certa vergonha de pedir desconto, porque parece que é assinar um atestado de que sou pobre porque peço desconto. E isso é o nosso papel desmistificar. Então, quando nós estivermos em frente ao público, a gente tem o papel fundamental de desmistificação de algumas coisas. Por exemplo, pedir desconto. Outra coisa que entra no campo da otimização é você ser cuidadoso nos seus controles de pagamento, para você pagar em dia, evitar multa e evitar juros. Muitas vezes por uma questão de descontrole, não é por uma questão de falta de dinheiro em si, falta de fluxo de caixa. Eu conheço muitas pessoas que sem querer esquecem de pagar uma conta e acabam incorrendo em multas e juros, que vamos convir que é altíssimo e muitas vezes é uma coisa que corrói, né? Se você tem isso meio habitual, né? Não ter muito controle das suas contas e pagar multas e juros, você pode estar realmente impactando negativamente seu orçamento, né? Mais uma outra coisa é a área de gerar renda, né? Que a gente falou primeiro no controlar, que é o orçamento, segundo,
na parte de otimização das despesas, e agora a gente entrou num outro quesito, que é ampliar as receitas, porque um orçamento bem gerido não significa só você ajustar suas despesas e desembolsos. Significa também, muitas vezes, você criar mais renda. E isso aí pode ser novas ideias, pode ser trabalhos extras. Uma outra coisa que é muito legal é troca de serviço. Tem muita gente hoje que troca serviço. Vou dar um exemplo aqui, que vocês podem querer usar ou não. Por exemplo, eu tenho amigas que uma é dentista e outra é fisioterapeuta. E elas trocam serviços. A que é fisioterapeuta não tem despesa com dentista e a que é dentista não tem despesa com fisioterapeuta. É uma permuta. Então, acho que a gente tem que se debruçar sobre a vida financeira, não só olhando o dinheiro em si, o salário. É olhar salário, olhar gastos e olhar otimizações. E aqui é um pacote de sugestões para a gente levar ao público como otimização da nossa vida financeira. Luiz. Aí entra também agora a forma de pagamento, né? Assim, a ideia é trazer para o espectador todas as formas de pagamento, se à vista ou a prazo, se vai pagar em prestações, em cartão de crédito. De qualquer forma, o mais importante é mostrar a consequência de cada uma dessas modalidades de pagamento. Como elas afetam a vida da pessoa, como que ela pode se preparar antes, né, para uma compra, em vez de pagar em prestações e pagar juros, por que não começar a poupar antes e durante um determinado tempo conseguir a renda necessária para adquirir aquele bem. O consumo consciente também é uma coisa super importante, alertar para o fato de quantas vezes a gente compra na emoção, ou tenta, é muito comum às vezes, eu queria me presentear e fui lá e comprei, e aí você, na conversa com os palestrantes, às vezes eles até trazem, né? Você tem muitas coisas que eu compro e que nunca mais usei. Eu usei uma semana, um mês e foi para o fundo da garagem, nunca mais nem olhei para aquilo. E naquele momento era uma coisa que emocionalmente trazia um bem-estar muito grande à compra. Então, alertar para isso, né? O que é efetivamente necessário, falar sobre as consequências de cada uma dessas modalidades de crédito, como elas podem, inclusive, comprometer o fluxo de pagamento delas, porque muitas vezes a pessoa compra em cartão de crédito e ela tem aquelas parcelas para pagar, ou sem juros, ou em prestações, mas ela não se vê endividada porque ela acha que tem um recurso para pagar. Na verdade, ela tem uma dívida, né? Então, despertar para essa realidade. E aproveitando aqui, falando um pouquinho falando de dívida, que o Luiz falou de dívida, a gente tem uma característica também levantada em pesquisas, é que muitas vezes a pessoa só acha que tem dívida quando ela está inadimplente. E isso não é verdade, né? Mesmo que você vá numa loja, você tem um desconto à vista, não haja o desconto à vista, então você comprar a prazo, até financeiramente seja mais interessante, porque você posterga o pagamento, aquilo significa que você tem um comprometimento no teu orçamento, portanto você tem um endividamento ali, né? Esse comprometimento é dado por um endividamento. Então é muito importante a gente alertar que endividamento é isso também. E outra coisa que, especialmente porque a gente também provavelmente vai falar com o público de um outro patamar de renda, tem muitos que emprestam cartão de crédito. Gente, esse é um outro alerta, né? Cartão de crédito é de uso pessoal e não deve ser emprestado. Cartão de crédito deve ser usado para compra, é um meio de pagamento. Ele compra e paga a fatura integralmente, porque pagar pelo mínimo é pagar juros sobre o saldo. Então, são esses alertas que a gente deve levar para instrumentalizar os nossos ouvintes, no caso não, porque vão estar presentes, né? O nosso público sobre esses instrumentos, né? Então, o cartão de crédito é muito bom, mas é um meio de pagamento, não é para você pagar depois, te dar poder, né? E o cartão de crédito tem uma coisa interessante nele. Ele traz para a pessoa, isso também está comprovado em pesquisas, ele traz para a pessoa uma sensação de poder, né? Porque ele pode consumir muitas vezes mais do que na verdade ele pode. Então, quando ele passa o cartão e pode fazer aquele gasto,
ele tem uma sensação de poder que Ele nem não sempre. sente a dor Ele não do sente a dor pagamento. da compra, do pagar a compra, né? Só vai ver depois na fatura, né? Agora, naturalmente. esse slide também é um ótimo gancho para voltar ao anterior, que é o seguinte: de novo, se você não tem uma fotografia da sua vida financeira e você tem prestações, você comprou várias coisas em parcelas, sem juros, no cartão, ou tem boletos a pagar, o que acontece? De novo, você perde o controle total. E aí você sai com aquela ideia de que você tem uma renda determinada, só que você não faz as pequenas contas, né? E acaba comprometendo totalmente o orçamento, porque essas contas já comprometeram o seu orçamento ao longo do tempo. Então, isso tem que ficar muito claro para eles, alertar eles para isso, porque isso é um dos grandes problemas do endividamento e da pessoa perder controle da vida financeira, trazendo consequências ruins. Falando em perder o controle da vida financeira, o próximo slide é um slide que é bem interessante, porque a gente pode perder o controle da vida financeira pela falta de controle mesmo, como nós falamos agora, o Luiz reforçou, mas a gente pode também ter imprevistos na vida. Então, um outro alerta é que as pessoas precisam, na medida do possível, claro que nem todos os imprevistos você vai estar preparado, né? Porque tem coisas que saem completamente do controle. Mas, na medida do possível, a gente tem que ter reserva para os imprevistos, porque os imprevistos acontecem. A gente vê muitas vezes famílias que se desestruturam financeiramente porque aconteceu uma doença na família, porque aconteceu o desemprego de um dos provedores. Se você não tem nenhum tipo de preparo para enfrentar esses imprevistos, tudo que você tem é o que você não tem nada guardado, né? Tudo que você ganha, você gasta, não tem um tostão guardado, né? Se acontece uma coisa de saúde, ou mesmo se um dos provedores da família perde o emprego, no mês seguinte vai ficar difícil fechar as contas, né? Então, imprevistos acontecem. E é claro que a gente tem que se preparar de uma maneira organizada para ter uma reserva para isso. Não é um passe de mágica, é muito simples eu chegar aqui e falar imprevistos acontecem, estejam preparados. A pessoa tem que ir aos poucos ir montando, né, uma reserva para fazer frente a esses imprevistos. E uma coisa que é importante, que não é um imprevisto, mas que é muito importante, porque pode acontecer na vida de todos nós, é viver muito, gente. Viver muito não é um imprevisto, mas muitas vezes a pessoa não pensa nessa possibilidade real. Você pode ser aquele indivíduo premiado que vai viver 100 anos. Isso não é um imprevisto, isso é um imponderável. Eu não sei se eu vou morrer com 30, com 50, com 60, com 100 anos. Mas se eu não me preparar, esse é um dado imponderável. A gente só tem uma certeza, vamos morrer. Quando vamos morrer é o imponderável. E é isso, voltando para o início da nossa palestra, tudo o que a gente está falando está encadeado. O ciclo de vida, essa visão que a gente colocou no início do ciclo de vida, ele é fundamental até para esse slide aqui. Porque uma das coisas que a gente tem que estar preparado é para o imponderável de viver muito. Não é que a gente não imagine que possa viver, a gente não sabe se vai viver, né? E se a gente viver até 100 anos, alguma despesa financeira de qualquer que seja a natureza a gente vai ter, né? E quem é que vai suprir essa nossa necessidade financeira no imponderável do futuro, né? E aqui a gente fala das reservas financeiras, né? E de novo, a reserva financeira, ela vem para atender essas emergências, né? Mas não só, né? Porque você pode ter um convite, um casamento, alguma coisa que não necessariamente, porque normalmente ela está atrelada a alguma coisa ruim, né? E não necessariamente é ruim. E a reserva financeira, ela ajuda você a se organizar melhor, para você ter aquele fluxo de dinheiro e de valores que vai te atender no momento que você precisa, sem que você tenha que mexer nos outros investimentos que estariam atreladas a outros objetivos durante a sua vida, a outras necessidades e que não estariam no melhor momento para serem utilizados, né, ou resgatados. Então, por isso que a reserva de emergência tem que sempre ser colocada num investimento de baixo risco com liquidez imediata.
Bom, gente, a gente veio até aqui então retomando a linha da lógica da palestra. Nós começamos a falar do conceito geral, né? Que inclusive é tirar o olhar do curto prazo para o longo prazo. Falamos dos perfis, falamos dos principais instrumentos para a gente levar para os nossos ouvintes, né? Para o nosso público, alguns instrumentos. Falamos agora dessa parte da necessidade da construção de reservas e agora a gente vai dar duas pinceladas razoavelmente rápidas sobre dois assuntos que são nevrálgicos para quem está na vida financeira. Um é a inflação e o outro é juros. Porque seja do lado do investidor ou seja do lado do devedor, esses dois fatores influenciam a vida diretamente. Então a gente está levando uma conceituação rápida aqui no próximo slide do que é inflação. De uma maneira muito simples, de forma que qualquer pessoa possa entender o que a gente tem que levar como conceitual da inflação. Né? Todos nós sabemos bastante disso, a gente está só reforçando a forma mais simples de levar. O que é a inflação? É quando eu perco ao longo do tempo o poder de compra. Quando R$1 que eu tenho hoje, amanhã não vai comprar a mesma quantidade de itens do que eu compro hoje. E para a gente exemplificar isso de uma maneira bem razoavelmente clara, a gente fez aqui um paralelo com os pãezinhos. Isso aqui, qualquer pessoa de qualquer nível de escolaridade que tenha, ela consegue entender, até porque a população brasileira sabe exatamente o efeito da inflação sobre ela, porque é o mais vil dos tributos, né? Porque as pessoas de alta renda conseguem se defender da inflação. As pessoas de mais baixa renda, que não têm capacidade de investimento, são as que mais sofrem, as não bancarizadas, são as que mais sofrem essa perda do poder de compra. Então, para a gente exemplificar de uma forma muito simples, em janeiro de 2015, R$5 compravam 5 pãezinhos. Em janeiro de 2018, você já tirou os mesmos R$5, compra um pãozinho a menos. Isso é inflação. Isso é você ter os mesmos reais e ao longo do tempo comprar menos coisas do que você comprava no passado. Conceitualmente, isso é inflação. Deixa claro que ela representa uma perda do poder de compra e você tem que se proteger dela de alguma forma. E aqui a gente vai depois para a parte da gente falar um pouco do cuidar do dinheiro, que ele cuida do seu futuro. O que significa isso? Significa que não basta só você poupar. Poupar é o fundamental da história. A gente tem muitas pessoas que vêm perguntar qual é o melhor investimento. Aí quando você pergunta para a pessoa, você faz orçamento? Você poupa o máximo que você poderia? Você otimiza a sua poupança? A pessoa responde que não. Então eu acho que tem um primeiro exercício para ser feito, é poupar. Mas uma vez que você poupou, você vai ter que fazer o quê? Proteger essa sua poupança. E a proteção dessa sua poupança, a otimização dessa poupança, é investir esse dinheiro. Então, se a gente voltar ao slide da inflação, o investimento deveria, no mínimo, né, repor o poder de compra que aquele dinheiro tinha no momento anterior. Ou seja, um investimento teria que, no mínimo, cobrir o custo da inflação. Porque a gente vai falar no slide seguinte aqui, que a gente está falando de juros. Você quer falar dos juros? Não, eu só queria colocar em relação ao anterior, que é importante o seguinte, deixar claro, porque para muitas dessas pessoas é um esforço de poupança enorme, né? Ela guardar dinheiro, né? E alertar que é fundamental ela olhar para o juro real, descontado a inflação, para que esse esforço de poupança não seja perdido. Isso é fundamental, né? Ensinar ela isso. Porque aqui quando a gente entrar no lado dos juros, né? Na verdade, o que é os juros, né? Os juros é o preço do dinheiro, né? Quando você empresta dinheiro, por exemplo, se eu aplico no banco, eu estou emprestando dinheiro para o banco, estou recebendo um rendimento. Se eu pego o dinheiro emprestado no banco, o banco está emprestando dinheiro para mim e está me cobrando um custo. O que a gente vê é que a diferença, aí não vou entrar nem no mérito do porquê que dá grande diferença, mas a diferença de quem investe e quem toma dinheiro é enorme, né? Os juros para quem investe é muito mais baixo do que para quem toma dinheiro. Por isso que o endividamento, em linhas gerais, ele é tão nocivo. Claro que existem endividamentos que são até positivos, por exemplo, o financiamento de uma casa, mas o endividamento pelo consumo ele é muito nefasto, né?
Mas a grande coisa aqui do que o Luiz estava colocando é, além da gente estar na ponta mais virtuosa, né, dos juros, que é estar aplicando o dinheiro, além disso, a gente tem que, na nossa aplicação, repor a inflação e o que o Luiz falou, ter um ganho adicional. Isso é o que a gente chama, né, de juro real. É difícil da gente passar isso para um público mais leigo, mas eu acho que a gente pode falar isso mesmo. O que é o juro real? É o que a gente vai ter além da própria inflação. É muito importante, porque senão a pessoa não se defende, né? Na verdade, ele vai perdendo poder ao longo do tempo, né? Ao longo da vida dele, financeiramente falando, né? E aí uma outra coisa que a gente também, aí que nós estamos falando agora dos grandes alertas, que a gente vê são as fraudes. Como essa palestra ela é direcionada para todos os públicos, né? As fraudes elas acontecem em qualquer faixa de idade, mas aqui sem nenhum preconceito aos mais velhos, até porque eu também faço parte do grupo dos mais velhos, para as pessoas terem cuidado com as fraudes, especialmente as pessoas que têm mais idade estão mais sujeitas a ela. Então, alguns alertas, não existe lucro fácil, que a gente pode levar isso para o nosso público, tá? Proposta boa demais, desconfie, né? Veja o documento que você está recebendo, cuidado com boletos que você recebe. Eu mesma já recebi boletos via internet, fui verificar, o boleto era falso. E a gente está cheio de fraudes, ligações por telefone pedindo confirmação de dados bancários. Então, a gente tem que alertar o público que estiver conosco de que nós estamos num ambiente que existem muitas fraudes. Então, a melhor coisa, se você recebe uma ligação do banco, ou se você recebe um documento do banco, quem está endividado muitas vezes recebe uma correspondência dizendo pague aqui com super desconto, vá à instituição originária dessa operação para verificar se isso é verdade. Estão ocorrendo muitas fraudes. Vocês todos que são planejadores financeiros sabem disso. Nós temos que levar essa mensagem para o nosso público final. Cuidado com as fraudes. E aqui, gente, nós estamos praticamente chegando aqui ao fim da nossa apresentação e para a gente fazer a linha novamente da nossa palestra, mais uma vez, nós começamos falando da sustentabilidade financeira, né? Do bem-estar, do equilíbrio, da sustentabilidade ao longo do tempo no ciclo de vida, do ciclo da renda. Viemos depois falando dos perfis mais comuns que foram detectados pela Ambima, né? Estamos fazendo um alerta para ver se as pessoas se ligam a algum desses perfis. Viemos depois trazendo alguns instrumentos para ajudar as pessoas na sua vida financeira, que é orçamento, gastar melhor, né, cuidar das rendas, criar novas rendas. Depois viemos com alguns alertas, falamos um pouco de juros, falamos de inflação e a gente encerra voltando ao começo da história. É o equilíbrio financeiro e a sustentabilidade ao longo da vida. Se existe uma grande mensagem que a gente pode deixar nas nossas palestras é mudar o óculos do curto prazo para o óculos do longo prazo. Nós individualmente somos responsáveis pela nossa vida. Não vai ter ninguém nos protegendo ao longo do tempo. Se a gente viver muito, lá na frente seremos nós a nos sustentar. Se não formos nós, serão nossos filhos. Será a caridade. Então aqui esse quadrinho mostra dois momentos de uma mesma pessoa, que é muito difícil. E a gente trabalha muito com psicologia econômica, eu e o Luiz, e a gente tem um dado que é muito interessante. As pessoas não conseguem, mesmo que você feche os olhos, você jovem não consegue se ver velho, porque é uma outra pessoa quando você estiver velho. Será mesmo uma outra pessoa. Mas quem vai ter que cuidar dessa outra pessoa, que é a senhora ali, sorridente, de olhinhos claros, quem vai ter que cuidar dessa pessoa, essa é a outra pessoa que está do lado de cá, que é ela mesma jovem. Então, essa é a grande mensagem. A mudança do óculos do curto prazo para o óculos do longo prazo. Existe durante a fase mais jovem a criação da reserva de emergência, você vai usar o crédito, é a hora que você tem que fazer mais seguros. Você tem que criar um patrimônio, proteger um patrimônio, para quê? Para quando você se tornar aquela senhora ou aquele senhor, você tenha capacidade de receber renda, no caso aqui nós estamos falando do INSS. A gente tem alguma previdência, seja própria, seja de um empregador, tenha veículos que te possibilitem receber renda
e que a gente tenha, na medida do possível, um patrimônio pessoal que nos ajude a sobreviver ao longo do tempo. Então, a grande mensagem é: crie múltiplas fontes de renda ao longo da tua vida. Luiz, falei até demais, Luiz, não, a palavra. Eu acho que esse slide também é interessante para lembrar o seguinte: essa senhora ou esse senhor que está no slide, a gente tem que lembrar o seguinte: nossos recursos são limitados. Não estou falando só em recursos financeiros, né? A gente está falando aqui de capacidade de geração de renda, de saúde, de disposição, de disponibilidade, quer dizer, tudo isso ao longo do tempo vai diminuindo, né? Então, quer dizer, isso ficou muito claro nesse slide, né? Porque quando você olha para ela e olha lá, previdência social, isso é uma coisa que ela tem que ter tomado a providência quando era jovem, né? Então, eu acho que esse slide, se bem explorado ali com o público, ele faz as pessoas realmente se situarem e perceberem a importância que é chegar lá na frente já numa situação um pouco melhor, mas que tem que fazer hoje. Tem que fazer hoje, porque se a gente imaginar essa pessoa mais velha, né, ela nesta faixa de idade, dificilmente ela vai conseguir prover tudo isso que está aí, né? Quem fez isso foi a menina. De renda, né? Quem fez isso foi a menina ao lado, ao longo de toda a vida dela. Eu acho que essa é a grande mensagem, tá? E para a gente terminar a nossa fala com o público, voltado para o público, a gente vai mandar para ele o protagonismo. Essa é a nossa grande intenção quando fazemos essas palestras. Claro que é um tempo curto, um tempo escasso, a gente tem que realmente se dedicar, né, a transmitir tantas mensagens num tempo tão curto, mas a grande mensagem é tentar levar para o público o protagonismo, é o você no comando, porque de fato os responsáveis pela nossa vida somos nós somos o maestro da nossa própria vida. E quanto mais a gente tiver consciência, quanto mais a gente tiver a partitura da nossa vida na mão, melhor a gente vai poder humanizar a orquestra da nossa subsistência e da nossa vida inteira, né? Então, acho que essa é a grande mensagem que a gente esperamos ter trazido para vocês em relação à estrutura da palestra. Luiz, a gente... Não, e aí, no final também, aí eu acho que é interessante começar e falar sobre a Planejar, né? O que é a Planejar, que existem outros órgãos que eles podem consultar, Banco Central, Procon e etc., para se protegerem, né, de fraudes e etc., e no site do Planejar também, que tem muitos links que permitem que eles tenham informação, entrem em reportagens que já saíram, que falam sobre vários temas dos componentes financeiros, quer dizer, desde sucessão, financiamento, investimentos, ou seja, dá uma amplitude maior de informação com uma fonte fidedigna, que é a Planejar. O que o Luiz está falando, vocês vão ver que são os slides finais aqui, que a gente pode passar de uma maneira mais rápida, talvez, mas assim, temos que passar, né? Quem é a Planejar, né? Que nós somos entidade não governamental, sem fins lucrativos, que nós somos a Associação dos Planejadores, que a gente fomenta a profissão, que a gente contribui para a conscientização da sociedade, tantos que estamos aqui, e promove a educação. Aí depois vem o que somos nós, planejador financeiro, né? E é importantíssimo, inclusive, voltando ao que o Luiz falou no início da apresentação, cada um de nós que estivermos à frente de uma palestra, cada um de nós que estivermos sentado numa clínica com algum do nosso público, nós temos que estar ali de corpo planejador financeiro. Nós deixamos de ser o indivíduo, Ângela, Luiz, João, Pedro, Manuel, e nos tornamos o planejador financeiro, um modelo. Nós temos um padrão como planejador financeiro certificado e nós temos que estar ali representando esse padrão, porque será dessa forma que a gente vai fomentar, né, a nossa profissão, né, a nossa atividade. Aí vem a parte toda da regulamentação, né, e nós aqui estamos com a CVM, nós temos, aí isso é importante também da gente saber, a Planejar e a CVM têm um acordo de atuação na área de educação. Então, todas as nossas ações nos diversos anos da Semana ENEF, estivemos sempre em parceria com a CVM.
E aqui vem o site, né, da CVM também, de consulta. E aí, uma pergunta final para o nosso público, né? O quanto você está disposto a transformar a sua vida? Eu acho que a gente tem que levar essa mensagem final. Mas eu vou fazer uma coisa que não é necessariamente para a gente fazer no dia da palestra, mas eu vou voltar uns slides atrás para falar uma coisa que a gente efetivamente acredita e que a gente, quando entrar na palestra, além de pedir a iluminação, né, dos superiores aqui para nos iluminar na palestra, é falar o seguinte, gente, nós temos que entrar nessa palestra em tudo mais com a certeza absoluta que o planejamento financeiro transforma a vida das pessoas. Eu acho que cada um de nós voluntários acreditamos nisso, senão não estaríamos aqui como voluntários, né? Acreditamos totalmente nisso. Planejamento financeiro transforma a vida das pessoas. E a gente tem que deixar essa mensagem da maneira mais assim contundente, delicadamente, mas contundentemente, no final desses 40 minutos, uma hora que a gente esteja com o nosso público. Que as pessoas saiam dali, mesmo que com um número de conhecimentos, de informações não tão ampliados, mas com uma certeza de que nós transmitimos para eles uma crença de que planejamento financeiro transforma a vida das pessoas. E por causa disso, nós vamos de novo lá para o último slide. Não é para fazer isso na apresentação, gente. Estou fazendo porque a gente está conversando aqui em casa, né? Nós aqui e vocês aí. E aí a gente volta para o final, que é a pergunta. O quanto você está disposto a transformar a sua vida? Porque a gente acredita, de verdade, que o planejamento financeiro transforma a vida das pessoas. E por que não, né, no sonho, por que não ter a liberdade financeira como um sonho também, né? Não, porque normalmente as pessoas pensam numa viagem, num curso, em algum bem de consumo, e na verdade eu acho que a maior realização que alguém pode ter fazendo um planejamento adequado é conseguir ter uma liberdade financeira em sua vida. Então, o protagonismo da vida. Poder decidir o caminho que quer seguir, né? E não estar ali restrito fortemente, né? Com uma restrição financeira tão forte, né? Exatamente. Bom, acho que é isso, né, Luiz? Obrigada, pessoal, pela paciência em nos ouvir. Espero que tenhamos sido úteis para vocês no dia lá da apresentação, mas eu acho que mais importante de tudo é vocês entenderem a estrutura lógica, né, que foi montada a nossa palestra, porque a parte dos notes embaixo de cada slide tem muitos dados que vocês vão poder utilizar durante a palestra de vocês. A nossa função foi muito mais explicar para vocês a lógica do que nós montamos, para que vocês fiquem mais confortáveis, porque é muito difícil falar sobre uma palestra que não foi a gente que desenvolveu, né? Por isso a nossa preocupação está aqui hoje com vocês, para poder trazer a informação da lógica e do que está por trás, né, da montagem da nossa palestra. Mesmo porque cada um tem sua maneira de apresentar, a interação com o público vai ser diversa, então eu acho que essa foi a melhor forma. Dar o subsídio para que vocês mesmos conduzam a apresentação da melhor forma possível. Obrigada, gente. Obrigado.